Amados irmãos, nós estamos expondo o livro de Atos, como os irmãos bem sabem, e pela graça do Senhor, nós estamos agora no capítulo de número 4, capítulo esse que eu convido os irmãos a abrirem o texto sagrado. Eu repito, Atos, capítulo de número 4. Leremos, irmãos, do verso 32 até o verso de número 35. Eu repito, Atos 4, do verso 32 ao verso 35. Quem achou, diga um amém aí. Certo, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a santa palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Até aqui o texto de hoje que o Senhor reservou para nós nessa noite. Irmãos, nós vivemos em um mundo, e você há de concordar, em que o dinheiro promove separação entre as pessoas. E, consequentemente, os nossos relacionamentos, eles são frequentemente utilitaristas, baseados no benefício que podemos obter do outro. Isso é triste, mas é real. Pessoas que se reúnem de forma quase que uma, digamos assim, segregada, baseados no status ou no número de suas contas bancárias, que se colocam numa posição acima ou que colocam outros numa posição abaixo, baseado no poder aquisitivo que uma pessoa possui. Eu queria lhe adiantar que isso não é apenas uma percepção sociológica. Isso é uma realidade bíblica. As Escrituras mostram essa tensão entre o poder prejudicial ou o uso indevido do dinheiro, fazendo segregação ou criando separação no meio do povo de Deus. Você sabe que em Gênesis capítulo 3, nós temos ali a narrativa da queda. Quando o homem, no jardim do Éden, deu ocasião ao pecado, desobedecendo a Deus. E o que aconteceu nessa desobediência do homem ali no Éden? Nós vemos uma ruptura imediata da comunhão. A comunhão com Deus se rompe, a comunhão com o próximo se rompe, até o relacionamento, a compreensão do homem consigo mesmo se rompem, e a compreensão ou a relação do homem com a coisa criada, com a sua criação, se rompe também. A queda afeta todas essas relações. E a partir de então, por ocasião da queda, não é difícil você ver pessoas
que amam as coisas e usam as pessoas, ao invés de amarem as pessoas e usarem as coisas. Você compreendeu isso? Há uma inversão. Uma inversão pecaminosa, obviamente. E aí a quebra da harmonia pode-se ver pelo fato de que no Éden o homem se esconde de Deus, Adão culpa a sua mulher, a harmonia que havia ali no jardim some, evapora. Em Gênesis 4, isso se aprofunda, porque na mesma família nós temos um irmão matando o outro, Caim mata Abel, ou seja, toda a ruptura do que pode se chamar de comunhão. Passamos a odiar uns aos outros, e isso é um efeito da queda em nós. E aí a sociedade passa a ser marcada por essa ruptura. Uma espécie de autopreservação pecaminosa, onde o que vale é a minha posição, o meu lugar. E o dinheiro, como eu estava falando no início, está muito relacionado com isso. Porque nós conseguimos abrir certas partes das nossas vidas, né? Mas como você já ouviu em algum lugar, a parte mais difícil, às vezes, de converter no cristão é o seu próprio bolso. Nós não somos uma igreja que fale sobre dinheiro como igrejas neopentecostais. É importante dar essa nota para quem nos visita. Os irmãos que já são membros daqui sabem que o nosso compromisso é com o Evangelho. Mas existe algo nesse texto que é importante e que toca nessa área dos recursos e do dinheiro e das posses, e que nós, como cristãos, deveríamos aprender. Estava até brincando com Miranda que separa minha roupa. Eu disse, amor, tu separou essa blusa amarela. Essa é aquela superstição de ano novo, né? E eu vou falar sobre dinheiro hoje na igreja. Mas não foi proposital, eu nem escolho minha roupa, irmãos. Então, mas eu peço a sua atenção, porque nós vamos falar, vai envolver dinheiro, mas você vai perceber que o texto está falando algo muito maior do que isso. E por isso eu já peço a sua atenção para você entender qual é o verdadeiro ponto desse texto, e eu já lhe adianto. Se você já ouviu uma pregação nesse texto de Atos, e infelizmente a maioria das pregações vão para um rumo errado, para um rumo equivocado, e não, de fato, apontam ou apresentam aquilo que o texto realmente quer dizer. E dependendo do Senhor, da palavra e do Espírito da palavra, espero que nós, como igreja, inclusive eu, sejamos conduzidos àquilo que o texto verdadeiramente quer dizer, irmãos. E isso é importante de dar essa nota. Tá. Agora avancemos para Atos. Eu quero só que você olhe rapidamente para o capítulo 2, o verso de número 42, diz assim, olha que coisa interessante, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero que você continue a leitura. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebeu alguma semelhança entre o nosso texto de hoje, que é o texto de Atos 4, do 32 a 35, com esse texto que nós já pregamos, que nós já passamos por ele, Atos 2, 42 a 47? Você percebeu a semelhança? Ambos os textos estão falando de um coração e de uma alma transformada. Ambos os textos falam de uma vida em comum. Ambos os textos falam de pessoas que abrem mão das suas propriedades e que ajudam os outros irmãos necessitados conforme a sua necessidade.
Só que qual seria a diferença desse texto de Atos 2, 42 a 47, para Atos 4, 32 a 35? Parece que é uma repetição. Mas eu te digo que, ainda que eles sejam muito similares, a diferença é a seguinte. Enquanto em Atos 2, 42 a 47, olhe para o verso 47, os cristãos contavam com a simpatia de todo o povo. Não é isso que a gente lê aí no verso 47? Em Atos 4, essa simpatia parece não existir mais porque os cristãos foram perseguidos, julgados no sinédrio, e o cenário agora é outro. Mas o coração deles, generoso e que tem uma vida em comum, permanece o mesmo. Você percebe isso? Por quê? E aqui eu quero trazer uma primeira aplicação, já assim, que eu acho que é pertinente. Às vezes nós pensamos que o nosso coração deve ficar respondendo à circunstância. Mas um coração transformado, ele é firme, ele é íntegro, independente das circunstâncias. Sem perseguição ou com perseguição, esses irmãos continuam valorizando a comunhão e partilhando a sua vida uns com os outros. Sem perseguição ou com perseguição, eles entendem que o coração deles transformados não é refém de um cenário específico em que eu estou inserido. Eu posso permanecer, pela graça de Deus, com um coração transformado numa situação boa, porque o coração foi transformado, mas esse coração não muda numa circunstância ruim, porque ele foi transformado por Deus. E esse é um ponto importante que vai nos ajudar a entender esse texto. Então, para aquelas pessoas que dizem que apenas estão respondendo às circunstâncias quando agem de maneira distinta daquela que Deus deseja que hajamos, isso é uma grande mentira. Porque devemos sempre agir com os princípios de Deus, na imitação de Cristo, na dependência do Espírito Santo, independente do cenário que nos é colocado. Você concorda com isso? Essas pessoas têm uma expressão para isso, acho que é bem nortista, né? Pessoas que são de lua. Já ouviu isso? A lua tem as suas diversas fases, né? E assim são pessoas. Você encontra a pessoa, está de um jeito. Aí no outro dia você encontra a mesma pessoa, ela está de outro. Se tratando da profundidade com que esse texto quer falar sobre isso, o texto está pedindo uma certa integridade daqueles que tiveram o coração transformado, que reajam como cristãos em qualquer circunstância. E não que usem a circunstância para dizer, é porque a coisa mudou e aí eu comecei a agir diferente. Não, não é bem assim, não é por aí, mas isso é só um ponto que eu gostaria de destacar. E exatamente nesse fluxo aí, os nossos irmãos são perseguidos, talvez essa seja a novidade que vem depois de Atos 2. Eles são levados para os sinédrios, julgados pelas entidades religiosas. Eles são ameaçados no seguinte aspecto: se vocês continuarem a pregar o nome de Jesus, nós vamos fazer com vocês o mesmo que a gente fez com o mestre de vocês, no caso Jesus. E o que aquelas entidades religiosas fizeram com Jesus? O crucificaram. Como as Escrituras deixam claro, ainda que estivesse dentro do plano predeterminado de Deus, aqueles homens foram usados como instrumentos de morte. Levaram Jesus até a cruz. E por isso eles são passíveis de terrível condenação, se não se arrependerem, óbvio. Há arrependimento até para esse maior mal da humanidade. Inclusive esse é o maior mal da humanidade. Os nossos pecados terem crucificado Jesus, o Rei da Glória. Então, a partir daí, eles dizem, não, nós não vamos negar. Nós não vamos parar de pregar o nome de Jesus. E aí eles se reúnem com o povo de Deus. Ao saírem do sinédrio, eles se reúnem novamente com o povo de Deus. E ali eles gozam de comunhão, de oração, de partilhar da palavra. Onde vocês podem enxergar isso? Olhem para Atos 4, verso 23 até o verso 31. É o texto que imediatamente antecede o nosso texto de hoje. Quando esses irmãos saem do cenário de perseguição, de dificuldade, de aflição, eles não buscam se verem livres da aflição. Sabe o que eles buscam? Comunhão, oração e palavra. Eles buscam sentido na comunidade de fé. Eles buscam sentido na comunhão dos santos, como nós gostamos e cremos que é, de fato, essa comunhão. Uma comunhão santa, uma comunhão que santifica, uma comunhão daqueles que foram preservados pela graça de Cristo. Comunhão é importante, irmãos. Fazer parte do corpo de Cristo é essencial. É uma marca visível da salvação invisível. É uma marca notória, externa, daquilo que aconteceu internamente no nosso coração.
E por isso nós deveremos amar, ser um povo de Deus que comunga, que ora e que lê a palavra juntos, para a glória de Deus e para a nossa santificação. É assim que Deus planejou essa vida comunitária. E aí, logo em seguida, chegamos ao texto de Atos 4, 32 a 35, que é o texto da nossa devoção de hoje, depois de todo esse contexto aí. Então é importante informar que o que acontece aqui em Atos 4, 32 a 35, já havia acontecido antes, só que o cenário muda, agora há perseguição. Tem gente que lê esse texto e pergunta assim: pastor, será que isso é verdade? Será que isso é possível? Esse texto ele é prescritivo ou esse texto ele é normativo? Entende a pergunta? É importante você sempre olhar para a Escritura e perguntar: esse texto é prescritivo ou esse texto é normativo? Né? Ele está dizendo algo que, de fato, eu devo fazer em todo o tempo e é impossível que seja diferente? Ou ele está dizendo de algo que deve ser buscado, mas ainda assim é difícil de ser buscado? E aí nós vamos tentar entender isso hoje. Inclusive, eu preciso adiantar isso para os irmãos. Se por um lado há pessoas que discordam desse texto, dizendo assim: isso é impossível de ser vivido. Por outro lado, tem pessoas que dizem assim: é isso aqui que a gente deve viver a qualquer custo. E aí acham pretexto aqui para um anacronismo. O que é um anacronismo? Você trazer algo do nosso tempo e conduzir esse algo do nosso tempo para o tempo das Escrituras, em que nem se falava sobre aquilo, que é sobre comunismo, uma ideologia política. Então tem pessoas que usam esse texto para interpretar a partir desse texto uma espécie de comunismo, de socialismo, o que é um anacronismo, porque isso é fruto do século XIX, e a Bíblia nem pensava em Marx nem nada disso, quando esse texto foi escrito. Entenderam o que eu quis dizer? Então nós precisamos evitar esses dois extremos. Um que acha que esse texto é impossível de ser vivido. Não, isso aí é impossível, pastor. Isso é coisa da igreja de Atos, não é para nós, não. E o outro extremo é achar que esse texto tem que ser vivido a qualquer custo, a ponto de uma ideologia política externa forçar esse padrão, ou dizer que a igreja concorda com esse tipo de padrão, tal como a ideologia pinta o quadro, o que não é verdade também. Tá bom? Precisamos fugir desses dois extremos. Hoje nós vamos tentar entender qual é esse ponto que as Escrituras apresentam. Eu já adianto para você que é o ponto do Evangelho. Porque o Evangelho nunca está lá e nem está lá. O Evangelho sempre está no centro. E ele sempre é distinto das extremidades, dos abusos e dos exageros do nosso coração. Né? Então, esse texto, de fato, ele não deveria ser, eu já adianto isso, um episódio isolado na vida da igreja. A gente deveria ver isso que acontece aqui com maior frequência no meio da nossa comunidade de fé e em outras igrejas. Porque tudo que acontece aqui é fruto do Espírito, fruto da palavra e fruto da graça derramada naquela igreja. Então o que nós vemos aqui não deveria ser uma utopia, ou uma realidade distante e impossível, mas deveria ser um padrão ideal produzido pela graça, ainda que nem sempre plenamente vivido por causa da nossa fraqueza. Então por que nós não vivemos isso aqui perfeitamente? Por causa dos nossos pecados, da nossa fraqueza. Mas isso é um padrão sim para ser buscado. Isso é um padrão para ser vivido. Isso é um padrão bíblico para ser perseguido de alguma forma. E nós vamos já entender como é que funcionaria isso na prática. Portanto, o nosso texto de hoje, ele mostra a seguinte questão. Essa é a nossa proposição, tá? Do que a gente vai agora deduzir, né? A partir dessa proposição. E eu vou passar a falar agora. Deus forma, pela sua graça poderosa, uma comunidade unida espiritualmente, que expressa essa unidade por meio de uma generosidade concreta. Essa é a nossa proposição. Então Deus forma uma comunidade unida pela graça de Deus, espiritualmente, e que manifesta essa realidade interna e espiritual de forma visível ou externa por meio da generosidade. Se você entender essa proposição, quando a gente chegar na conclusão do sermão, você vai entender qual é o verdadeiro propósito desse texto aqui e de ele estar descrito dessa forma que está. Dito isso, eu lhe digo agora o título desse sermão:
O título desse sermão é um pouco estranho dos títulos que eu costumo trazer para a igreja. São 3 palavras: unidade, mordomia e evangelho. Esse é o título do sermão, tá? Eu repito: unidade, mordomia e evangelho. E cada uma dessas palavras surge da estrutura com a qual eu vou seguir no texto, tá? Eu não vou seguir a estrutura de Lucas, ou seja, 32, 33, 34, 35. Eu vou reorganizar essa estrutura de uma forma didática, mas depois eu vou apresentar qual foi a intenção de Lucas para manter a organização dele assim. E os irmãos também vão entender por que eu mudei a ordem da estrutura. Isso é possível também, tá? Unidade, verso 32, parte A. Mordomia, 3 versos. 32, parte B, 34 e 35. Então você percebe que eu pulei o 33. Certo? Porque, obviamente, o 33 ficou para o final, que é Evangelho. 33. Então, o nosso sermão tem o título Unidade, Mordomia e Evangelho, e a divisão dele é unidade, verso 32a. Mordomia, 32b, 34 e 35. Evangelho, verso 33. Dito isso, feito esses preâmbulos, a coisa organizada, né? A gente primeiro organiza a mesa para começar a estudar, né? Então a mesa está organizada, agora a gente vai começar, pela graça de Deus, se o Senhor assim permitir, entender esse texto e que Deus nos ajude em toda a compreensão dessa verdade. Verso 32a, unidade é o nosso primeiro ponto. É uma marca que a igreja precisa perseguir e é uma coisa que nós devemos preservar, tá? O verso 32, na parte A, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Você que é um leitor das Escrituras, você percebe um contraste nesse texto? Um contraste está logo aí nessa parte A. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Multidão e Como que uma multidão composta de pessoas distintas, diferentes, de um contexto plural, podem ser chamadas de Isso é estranho para nós. Mas isso se conecta com Atos 2, onde milhares de pessoas são acrescentadas à igreja após a pregação de Pedro. Então, faz sentido pensar que a igreja agora é uma multidão. Mas não é uma multidão de pessoas com compromisso e de pessoas sem compromisso. Ele qualifica: na multidão dos que creram. São pessoas que depositaram a sua fé em Jesus. Nesse ponto do nosso sermão, a igreja já não é mais um grupo pequeno. Ela não é mais um grupo também homogêneo. Ela é uma multidão diversa. Tem várias pessoas distintas. Assim como é a nossa reunião aqui agora. Diferentes profissões, diferentes contextos familiares, diferentes poder aquisitivo. Nós somos distintos, irmãos. Somos como uma multidão de pessoas distintas. Mas ainda assim esses irmãos, essa multidão, vivia como um só povo. E a expressão é um coração e uma alma. Isso é interessante de notar. Isso ecoa um pouco do que vemos. Eu convido você para Efésios, se você puder ir até lá na sua Bíblia. O que foi dito a nós em Efésios, no capítulo 2, a respeito do que a obra de Cristo faz no povo dele. Olha o que diz Efésios 2, a partir do verso 11, rapidamente. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Olha a expressão do verso 14. Cristo é nossa paz. E o que Ele faz? De 2 povos, Ele fez um só,
e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Você entende o que Deus faz com pessoas distintas? Deus derruba paredes de inimizade, irmãos. Deus derruba o muro da separação. Deus nos une, multidão distinta, em um coração e uma alma. Porque nós temos um objetivo ou uma coisa em comum. Nós cremos. É uma multidão dos que creram. Nós cremos no mesmo Deus. Então, é interessante você perceber esse contraste entre multidão e eram apenas um. Como que uma multidão pode ser uma só coisa? Essa é a beleza e a bênção da unidade. Por isso que o nosso primeiro ponto, verso 32a, tem por título unidade. E note que o texto descreve aqui que era um em coração e alma. O que é o coração e a alma? Senão uma realidade interna. Isso é interessante também de ser percebido. Isso não é por acaso, irmãos. É porque a verdadeira unidade que nós compartilhamos, ela não é externa. A verdadeira unidade que nós desfrutamos, ela não é meramente externa. Ela é principalmente interior. Ela é interna antes de se tornar visível. Por exemplo, algumas pessoas podem achar que preservam a unidade por estarem no mesmo dia, domingo, no mesmo horário, 18h30, no mesmo culto, na cadeira igual, né? Tudo igual. Então é unidade. Mas isso biblicamente não é. Não é uma questão institucional. Unidade não pode ser produzida por mãos humanas. Isso é importante ser dito. Unidade é algo interno, primeiramente. Era um coração e alma. É algo que acontece dentro de nós, que é promovido dentro de nós. Quando o nosso coração e quando a nossa alma são transformadas pela fé em Cristo, a multidão dos que creram em quem? Em Jesus. A unidade, ela não é um esforço artificial humano que a gente produz, mas ela é uma expressão de pertencer a Cristo. Assim, mesmo aquele povo sendo muitos, eles viviam como um coração e uma alma, uma unidade interna profunda. É isso que quero dizer aos irmãos. Isso cumpre o que o próprio Deus disse para nós em Jeremias capítulo 32, verso 38 e 39, texto esse que eu convido a igreja a abrir. Jeremias 32, verso 38 e 39. Olha que bela a afirmação de Jesus sobre como seria o seu povo na nova aliança. Então, de certa forma, olha que bela a afirmação de Jesus sobre nós, irmãos. Jeremias 32, verso 38 e 39 diz assim: eles serão o meu povo, o povo da nova aliança, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração. Não parece refletir o texto que nós estamos lendo? E um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. E aí continua falando da aliança. Na nova aliança, há uma promessa de que o povo de Deus seria de fato um só coração. E quando nós lemos aqui no nosso texto, em Atos 4, verso 32, da multidão dos que creram era um coração e a alma, você pode ter certeza que é um eco do cumprimento daquilo que a nova aliança traria para nós. Uma unidade, mas uma unidade que é interior, que é dentro, que o homem não pode fabricar fora, que não é apenas externa, ela é principalmente interna. Ela é principalmente interna. Uma unidade que é advinda da submissão a um mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. E talvez seja interessante você se perguntar, se isso é verdade, da multidão dos que creram, era o coração e a alma, unidade? O que é unidade, portanto, irmãos? O que é essa unidade? Será que nós deveremos compreender o que a unidade é? Para que então a gente possa vivenciá-la verdadeiramente? A resposta é sim. E eu lhe adianto que a unidade é um dom que o Espírito Santo concede à igreja.
A unidade não pode ser fabricada por nossas mãos. Ninguém de nós pode produzir ou fabricar unidade. Nós não criamos, nem fabricamos unidade, porque ela é um dom do Espírito Santo que é dado à igreja. Mas o Espírito Santo, quando ele nos dá a unidade, quando ele nos concede unidade, ele requer que nós, que a recebemos como igreja, que nós a preservemos, que nós a observemos e a preservemos. O que isso significa? Que por mais que nós não possamos criar ou fabricar unidade, nós devemos preservar e desfrutar da unidade, porque é algo que foi dado como um dom para nós. Eu queria convidar você para voltar lá para Efésios, mas dessa vez no capítulo 4, tá? Isso é muito importante, porque algumas pessoas dizem assim, essa igreja não tem comunhão. Calma, a igreja de Cristo sempre está em comunhão. Essa igreja não tem unidade. Calma, a igreja de Cristo sempre está em unidade. Talvez a questão é que você não esteja preservando essa unidade, ou você não esteja guardando essa unidade. Mas a igreja de Cristo sempre está em unidade e nunca pode ser diferente. Efésios 4, vamos ler aí do verso 1 até o verso 6, e eu convoco a sua atenção total para esse texto, porque esse texto vai destravar muita coisa do que vamos falar a seguir. Olha só, Paulo dizendo, Efésios 4, verso 1, passo a ler para os irmãos. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Verso 3, toda a sua atenção. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é isso que diz o verso 3? A unidade é de quem? Qual é a resposta, irmãos? É do Espírito. Quem promove, quem fabrica a unidade é o Espírito Santo na igreja. Então ele não falha. A igreja de Cristo sempre está em unidade. A questão, a pergunta é, verso 3 de novo, é a parte A. Se nós estamos fazendo de tudo para preservar a unidade. Essa é a grande pergunta. Unidade existe na igreja de Cristo, é o Espírito Santo quem dá, quem concede. A grande questão é se nós estamos fazendo de tudo para preservar essa unidade. Se nós estamos batalhando para preservar essa unidade. Muitas vezes nós tentamos produzir unidade, mas isso não é trabalho nosso. O nosso trabalho é preservar. Como que nós tentamos produzir unidade muitas vezes? Com acordos superficiais, evitando certos conflitos porque é desconfortável para nós, aparência de harmonia, não resolvendo os problemas interpessoais que nós temos com nossos irmãos, e tudo isso vai gerando o quê? Uma aparência de unidade. Então pode ser que você esteja aqui na igreja agora e tenha desavença com seu irmão. Saiba que você não está vivendo unidade. Você está vivendo uma aparência de unidade. Você está querendo fabricar unidade, mas você não está vivendo unidade. Porque unidade exige batalhar, exige esforço, né? Nós não dizemos isso no nosso pacto? Toda noite no pacto você lê isso, no pacto de membresia que antecede a ceia. Nós dizemos, trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estamos citando esse texto que acabamos de ler, de Efésios 4:3. O nosso papel é trabalhar e orar pela unidade, mas não fabricar a unidade, porque isso vem do Espírito. Então essa unidade que essa igreja está vivendo, primeiramente, é obra do Espírito. E tudo o que acontece a seguir aqui é obra do Espírito. Em João 17, você tem a oração sacerdotal, a oração de Jesus. Ele ora para que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Ou seja, a nossa unidade não é fruto do nosso esforço. A nossa unidade é fruto da oração de Jesus. E a nossa unidade não é uma fabricação de unidade, porque a unidade é uma reprodução ou uma imitação da comunhão da Trindade. O que é a unidade? É o que a Trindade já vive desde sempre. Como eu e o Pai somos um, que eles sejam um conosco também, comigo também. É a oração de Jesus. Então, irmãos, o que a gente entende até aqui?
Unidade não é algo fabricado por nós. Unidade é fruto de quem pertence a Jesus. É uma realidade interior de alguém que teve o seu coração e a sua alma alcançada. E essa alma e esse coração regenerado conduz a igreja desses que creem, mesmo sendo multidão distinta, a viverem em unidade, numa comunhão santa. Certo? Então, além disso, não menos importante, a unidade, ela é fruto dessa obra de Cristo na cruz. Porque, como lemos lá no próprio texto de Efésios 2, é Cristo quem derruba a barreira da inimizade. Então, o que nós fazemos nessa unidade? Nós trabalhamos por ela e preservamos. Mas só trabalha e preserva a unidade quem foi alcançado no seu coração pelo Espírito Santo, que teve o seu coração e a sua alma resgatada. Senão, diferente disso, quem não foi alcançado pelo Espírito Santo vive produzindo facção e divisão no meio da igreja. São pessoas que não resolvem seus problemas com outros irmãos. São pessoas que tentam fabricar a unidade. Elas passam a se enganar de que elas estão vivendo numa comunhão santa, mas elas não estão, porque de fato não há integridade no coração dessa pessoa. Tá? E aí fica uma pergunta aqui, à luz de Efésios 4:3, para levarmos conosco. A pergunta é a seguinte: nós, como igreja, irmãos, temos feito todo o esforço para manter a unidade já concedida pelo Espírito Santo? Nós temos feito todo o esforço para preservar a unidade que já é concedida à igreja do Senhor pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta. Se você é um participante dessa unidade, no sentido de preservá-la e de promovê-la. E se nós respondermos honestamente essa pergunta, é provável que nós percebamos que ainda resta um longo caminho pela frente, que temos muito a fazer ainda, porque por vezes alimentamos desavenças no nosso coração que não resolvemos. E aí fragmentamos, manchamos essa unidade. É importante dizer também que essa unidade é importante para a sua vida. Você não pode torná-la opcional para você como cristão. Os cristãos vivem em unidade. Portanto, é necessário que a preservemos. Porque a unidade, ou a comunhão dos santos, nós podemos chamar assim, é um lugar onde Deus ordena as suas bênçãos, como temos estudado, mas talvez você não tenha percebido. Olha só, irmãos, abra as Escrituras, por gentileza, no Salmo 133. Nós lemos esse Salmo na abertura do culto de hoje. Salmo 133. Olha só o que diz esse Salmo belíssimo, e que por vezes desprezamos. Eu disse no sermão anterior que muitos de nós não podem orar esse Salmo. Salmo é um livro de oração, né? E muitos de nós não podemos orar esse Salmo porque nós não levamos essas verdades aqui narradas a sério. Olha o que diz Salmo 133, a partir do verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tem gente que isso aqui já é uma mentira nas primeiras linhas. Não acha nem bom, nem acha agradável e nem quer viver unido a ninguém. Nós lemos isso no início do culto e o risco é de nós estarmos mentindo diante de Deus, no culto de Deus, porque não amamos ter unidade com ninguém. O salmista diz que é bom, o salmista diz que é agradável. E como eu disse aos irmãos, a comunhão é o lugar onde Deus dispensa as suas bênçãos sobre nós. Olha para o verso 3 desse salmo. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Na comunhão. Ali onde? Na unidade do povo de Deus. Ali onde? Na vida comum dos santos. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Unidade do povo de Deus, comunhão do povo de Deus. É importante ou não, irmãos? É claro que é. É claro que é. Então, apesar disso tudo que mencionei, o propósito principal da unidade não é para que nós olhemos para o nosso interior
e nos vejamos constantemente ocupados consigo mesmos. Porque isso não tem nada a ver com unidade, tem a ver com orgulho e individualismo e todo esse cenário que nós já vemos aí comumente divulgado, difundido em nossa sociedade. O verdadeiro propósito da unidade é que o mundo veja que Deus é um Deus de amor que enviou Jesus para o mundo. Esse é o propósito da unidade. Quando nós vivemos em unidade, irmãos, nós anunciamos uma mensagem, a mensagem de Cristo. Agora sim, volte aí para João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. João 17, na oração sacerdotal. Nós vamos ler apenas o verso 21, 22 e 23. Mas eu recomendo que você leia a oração inteira depois. Isso vai lhe fazer compreender melhor a unidade que Jesus ora para que vivamos. João 17, verso 21, 22 e 23. Olha só o que Jesus pede. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o propósito. Qual é o propósito de nós estarmos em Cristo? Para que o mundo creia na vinda de Jesus. Então, quando nós não valorizamos a unidade, mas ao mesmo tempo dizemos que queremos que o mundo conheça o Cristo que nós pregamos, nós estamos mentindo. Porque a maneira pela qual Cristo se torna mais evidente, mais claro e verdadeiro para o povo que precisa dessa mensagem é quando nós vivemos em unidade. A unidade de uma igreja é a mensagem mais poderosa da realidade de Cristo em nossas vidas. Aqui, irmãos, agora, você que está aqui, você está testemunhando, você sabe disso? Você não é passivo, não sou eu que estou com um grande trabalho no culto e você está aí fazendo nada. Não, você agora, sentado aí, está louvando ao Senhor. Você está glorificando ao Senhor. E você está dizendo para o mundo, Cristo vive, por isso que eu não estou em casa, eu estou aqui. Você entendeu isso? Esse é o maior testemunho. Por que pessoas se deslocam dominicalmente para um lugar para ouvir um homem falar? Porque não é isso que acontece ali. Nós não estamos no lugar e vocês não estão ouvindo um homem falar. Você entendeu? Nós estamos aqui juntos em comunhão, no mesmo serviço, a diferença de lados distintos, mas adorando o mesmo Deus. Testemunhando que o mesmo Senhor da glória vive e nos resgatou e nos reuniu aqui com a unidade que Ele promove no seu povo. Nós, quando viemos para cá, sabe o que nós estamos fazendo? Preservando a unidade. Ele nos deu a unidade. E ao vir para cá, nós estamos dizendo assim, essa unidade não vai morrer. Nós vamos trabalhar para preservar essa unidade. Por isso que nós congregamos. Essa é uma das maneiras pelas quais nós guardamos a unidade que o Senhor promove na sua igreja. Tá bom? E aí, irmãos, avançando, né? O nosso segundo ponto é mordomia. Falamos da unidade, agora o segundo ponto é a mordomia. Volte para o nosso texto, vamos ler o 32, parte B, aí leremos o 34 e o 35, pularemos o 33, tá? Porque deixaremos ele para o final, conforme a ordem aqui que a gente combinou. Olha o que diz o 32, parte B. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Verso 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Você percebe que o verso 32b, 34 e 35, de fato eles estão numa única ideia? É como que esse povo reunido geria o uso dos seus recursos na igreja. Então está apontando ou apresentando para nós como era a mordomia dessa igreja. Por isso a expressão mordomia. Por quê, irmãos? Aí vem o ponto que eu falei para vocês, que muitas pessoas pregam esse texto errado. Porque olham para esse texto e aí começam a encontrar neles, não sei como, tipos de ideologia. De ideologias políticas ou certos tipos de padrões que a Bíblia não está querendo defender por meio desse texto, porque seria, inclusive, anacrônico, como eu já disse ali na nossa introdução. O que é importante que você entenda?
o que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer, e preste atenção nisso, é que um coração que foi internamente transformado, ele vive em unidade. Essa unidade que é espiritual, essa unidade que é interna, e essa unidade que nós vivemos, que nós devemos preservar, e essa unidade que está conectada a Cristo, que é o nosso cabeça, como lemos na oração sacerdotal, ela não permanece invisível, ok? Essa unidade que é interna e invisível, ela se torna externa e visível. Então, o ponto do texto não é dizer que dividindo os nossos bens é a única maneira que a nossa unidade se apresenta. O ponto do texto é dizer que dividindo os nossos bens, nós temos um grande exemplo de como a unidade interior se apresenta externamente. Você entendeu o ponto do que eu acabei de dizer? Então, assim, o que é mais fácil? Você dizer para o seu irmão, eu vou orar por você, ou você botar a mão no bolso e ajudar ele na dificuldade dele? Entendeu o ponto? Então, o que Lucas está querendo fazer em Atos é nos dar o exemplo mais dramático de como essa unidade pode se apresentar. E como que é o exemplo mais dramático que essa unidade pode se apresentar? Eu vejo um irmão em necessidade, eu inclusive posso vender os meus bens para ajudá-lo na necessidade dele. Isso é um modo dramático. Não é o único modo. Mas é para dizer assim, meu irmão, não tem limite por quanto que você vai se doar pelo seu irmão. Isso pode envolver até o seu dinheiro. Isso pode envolver até suas finanças. Isso pode envolver até as suas propriedades. Por que isso é verdade, irmãos? Porque tanto no Atos 2, 42 a 47, quanto nesse texto de Atos 4, 32 a 35, há uma expressão que fica se repetindo toda hora, conforme as suas necessidades. Então qual é o ponto? O ponto é que aqui não estava acontecendo um comunismo. Ninguém estava vendendo tudo, aí botou tudo numa conta bancária só, aí diz, nós somos quantos? Somos 5.000, então vai ficar R$1 para cada um, para todo mundo ficar igual. Não era isso que estava acontecendo aqui, ok? O que estava acontecendo aqui é que, conforme a necessidade de uma pessoa, o irmão que tinha alguma posse vendia, ele não dava todo o dinheiro da sua propriedade, ele poderia dar todo, mas ele poderia dar parte. Ele dava conforme a necessidade. Vamos ler o texto mais uma vez, só para você perceber isso? Verso 32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Não havia nenhum necessitado entre eles. Você diz, como que não havia nenhum necessitado? Porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E o que eles faziam com esses valores? Eles depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles davam esse dinheiro não para o irmão, eles davam esse dinheiro para a liderança da época, que eram os apóstolos. Depois você vai perceber que os apóstolos ficam sobrecarregados com a administração desse recurso, e lá em Atos 6, eles instituem o diaconato. Lembra disso? Por quê? Justamente porque os apóstolos entenderam que eles não deveriam ficar preocupados com coisas tal como a administração de recursos, mas eles deveriam se preocupar com a oração e a pregação da palavra, que são os dois ofícios principais de um pastor. Entenderam isso? Isso vai aparecer mais lá para frente ainda. Porque esse número vai aumentar e os apóstolos não vão conseguir administrar tudo isso sozinho. Entendeu? Faz sentido isso. E aí eles instituem o diaconato. Mas isso veremos mais para frente. Mas perceba, por que eles entregavam aos apóstolos? Para enriquecer os apóstolos? De modo nenhum. Os apóstolos não tinham direito de se apropriar daquele dinheiro. Eles eram administradores. Olha só o que diz o verso 35, na parte B. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então não era para deixar todo mundo igual, era para suprir uma necessidade real que o irmão tinha, que existia ali no meio do povo. Então imagina que o irmão está doente, está precisando de um tratamento médico, essa é a necessidade dele. Quanto é que o tratamento? É tanto. Então eu tenho aqui, eu vou dar para esse irmão fazer o tratamento dele. Pronto, resolvido. O objetivo não era tornar o irmão, não era fazer o irmão deixar de ser um pobre.
Jesus mesmo disse, os pobres sempre tereis convosco. Mas o objetivo era, sim, não permitir que os irmãos passassem por necessidades. Certo? Então, se o irmão tivesse fome, a necessidade dele era suprir com alimento. Se estava doente, a necessidade seria suprir ele com a saúde, com o tratamento. Se ele não tinha casa, a igreja, e era legítimo ali, uma situação legítima, ele não tem casa, não tem força para conseguir, a igreja se mobilizava para conseguir que ele pudesse ter um lugar para onde morar. Era assim que funcionava. E é importante dizer que, diferente de uma ideologia política, na ideologia política você é meio que forçado a fazer o comunismo, né? Na ideologia política você é forçado a entregar. Aqui era voluntário. Tanto é que no episódio mais à frente nós vamos ter 2 exemplos, irmãos. Logo a seguir, nos próximos sermões, tá? Nós vamos ter o exemplo de Barnabé, que ele vende uma propriedade e entrega tudo, e isso abençoa a igreja. E você tem o exemplo de Ananias e Safira, que eles vendem a propriedade, mas eles dizem que entregam tudo e não entregam. E eles morrem, cai duro no chão. O que é interessante ali naquele texto é que Pedro diz assim, vocês não poderiam simplesmente não vender e ficar com a propriedade de vocês? Esse ponto é importante, viu? Por que esse ponto é importante? Porque, olha, a propriedade era posse da pessoa. Ela era posse, propriedade da pessoa. E ela, voluntariamente, decidia vender ou não. Tanto é que a recomendação de Pedro é, você poderia não vender. Simplesmente isso. Mas decidiram vender, decidiram mentir, para ter um status em torno daquilo. E ali, porque eles mentiram ao Espírito Santo, o texto vai dizer, eles caem mortos no chão. Né? Os irmãos estão cientes desse texto que eu estou citando, né? Esse texto vai aparecer no domingo que vem, tá bom? Nós vamos estudar ele e vamos ver 2 exemplos práticos de como uma pessoa pode mentir generosidade, disfarçar, forjar unidade enquanto não tem unidade. Entendeu? Então, assim, vamos lá agora considerar pontualmente esse texto para a gente ir para o nosso próximo ponto. Olhe para o verso 32, novamente. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Você percebe esse contraste? Parece o contraste de multidão e era um. Agora aqui, exclusivamente sua, algo que possuía. O texto está querendo dizer com toda certeza e clareza que aquela posse da propriedade era da pessoa. Mas ela não considerava exclusivamente sua no sentido do que acontece na oração anterior. Olha só, irmãos, preste atenção comigo. Olhe para o verso 24 do nosso texto, de Atos 4. Depois que os irmãos são perseguidos, eles fazem uma oração. Olha o verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, o verso 24. Eu expliquei para os irmãos no domingo passado que a expressão aqui no grego é uma expressão que temos um cognato no português, que é a palavra déspota. Essa palavra, irmão, déspota, quer dizer um senhor absoluto. Ele comanda e desmanda, ele faz o que ele quer. Ele é o dono de tudo e as coisas acontecem do jeito que ele determinou. E aí nós traduzimos por soberano Senhor. Mas a expressão é déspota, que é um dono de escravos. É isso no final das contas, tá? Então esses irmãos estão orando e estão dizendo para Deus que eles são escravos de Deus. E aí olha o que acontece no verso 24 ainda. Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles oram, inclusive, o que diz vários salmos, mas o mais conhecido, o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, irmãos, quem é o dono de tudo que existe? O Senhor. Agora, como é que funcionava essa questão de um déspota com seus escravos? O déspota, ele poderia escolher alguns dos seus escravos para serem mordomos. E o que é o mordomo? Ele é o dono das coisas do Senhor? Não. Ele é o administrador das coisas do Senhor. Mas enquanto ele é o administrador das coisas do Senhor, ele pode desfrutar das coisas do Senhor.
Então esses irmãos estão reconhecendo aqui, principalmente no verso 32, que aquilo que eles possuíam não era em última forma deles mesmos, mas pertence ao Deus de toda a glória. Então, o texto não diz que eles deixaram de possuir, mas diz que eles deixaram de considerar exclusivamente seus. E essa talvez seja uma aplicação para nós. Irmãos, ninguém precisa deixar de possuir as coisas que tem, mas você deve sim deixar de considerar o que você tem como exclusivamente seu. Porque não é exclusivamente seu. As coisas que você tem, antes de tudo, pertencem a Deus. Ele que é o dono de tudo que temos. E nós só somos mordomos das coisas que é de Deus. Então não é exclusivamente nossa. É exclusivamente de Deus e Ele compartilha conosco. Então os irmãos estão corretos aqui na leitura deles das coisas. Então, o que o nosso texto está nos dizendo? É que a unidade de alma e de coração, ela é invisível. Mas ela se manifesta numa forma visível. Que é como os cristãos lidam com os seus bens, com as suas propriedades. Então, por isso Lucas afirma, ninguém considerava exclusivamente seu, tudo lhes era comum. Como eu já disse, isso não significa ausência de propriedade, mas significa sim ausência de apego. E muitos de nós somos apegados às coisas que temos. Como eu disse no início, amamos as coisas e usamos as pessoas. Muitos de nós seguimos essa filosofia. Então, a propriedade é um direito. E isso não pode ser violado. Mas o apego é um pecado. E isso deve ser abandonado. Você entende a diferença? Por isso que a Bíblia, ela nos tira dos espectros. Ela nos tira dessas ideologias. E ela nos coloca no Evangelho. É importante destacar que aqueles irmãos continuavam possuindo. Mas eles deixam de se enxergar como proprietários absolutos. E é por isso que esse ponto apresenta para nós a doutrina da mordomia. E o resultado disso é que não havia nenhum necessitado entre eles, como o texto diz. Porque um supriu o outro. Mas como que isso acontecia? Né? O texto diz assim, verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E o que eles faziam com esses valores correspondentes? Percebe? Correspondente é o quê? A necessidade. Não é que eu vendia minha casa e entregava tudo para o irmão necessitado. É que eu vendi uma propriedade e aí eu digo, eu vou ajudar um irmão que está necessitando com parte desse valor. Deu para entender mais ou menos como era? Irmãos, isso é santo. Isso é bom. Isso glorifica a Deus. Isso louva e engrandece a Deus e mostra que nós não estamos apegados às coisas, mas nós amamos pessoas e ajudamos os nossos irmãos na família, da fé. E aí no verso 35 ele vai dizer, o que eles faziam com esse recurso? Entregavam na mão dos apóstolos, nós podemos interpretar aqui aplicando a igreja, para que a igreja pudesse administrar conforme a necessidade de cada um dos irmãos que se apresenta com necessidade. Irmãos, não para a nossa glória, tá? Mas para a glória de Deus. Os irmãos podem ter acesso aos nossos relatórios financeiros, os irmãos sabem disso. E você vai poder perceber que boa parte dos recursos que nós empenhamos aqui na igreja são utilizados para a ajuda de irmãos em necessidade, para suprir necessidades. E glória a Deus por isso. Irmãos, não são poucos, e glória a Deus por isso. Não são poucos os irmãos que chegam com o administrador da igreja e dizem, esse dinheiro eu quero destinar para o irmão tal, e eu não quero nem que ele saiba. E o valor chega lá com o irmão tal. Não são poucos em que isso acontece. Então esse texto ele é utópico? Ou ele é real na vida de uma igreja que é alcançada pelo Espírito Santo? Ele é real, irmãos. Ele é verdadeiro. E nós, em partes, vivemos isso aqui. Glória a Deus. Glória ao Senhor por isso. Agora nós precisamos viver isso ainda mais, para que nós abençoemos ainda mais os nossos irmãos em necessidade, para que não haja necessidade entre nós. É importante dizer que isso não é compulsório, não é imposto, não é estruturado como sistema político ou ideologia, como eu disse, é voluntário e é uma resposta à graça, né?
é uma resposta à graça. E aí, o texto prossegue dizendo que eles depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A ideia não é enriquecer, mas a ideia não é deixar o irmão permanecer em necessidade. Esse é o ponto. É ajudar cada um nas suas dificuldades, necessidades mesmo, tal como nós temos visto aqui. Tá? Agora precisamos ser claros. Isso não é uma espécie de comunismo forçado, tá? Não tem nada a ver com isso. Você não pode interpretar assim. Não tem nada a ver com ideologia política. Isso não é uma espécie de redistribuição coercitiva. Você não está vendo isso aqui. Tá? Mas é o que nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9. E aí, eu tenho um tempinho aqui, eu acho que eu consigo mostrar isso para os irmãos. Eu peço que vocês possam ir até 2 Coríntios. Lá no capítulo 8, nós não vamos ler tudo, obviamente, né? Mas eu quero só mostrar para vocês duas verdades, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9. Primeiro, no capítulo 8, diz assim, ó. Você pode olhar para o verso 1, tá? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que uma igreja pobre foi muito generosa ao ajudar outras comunidades de fé com o que eles possuíam. Ele está falando de um exemplo real de generosidade. Por quê? Porque aqui que está o ponto que eu queria trazer para os irmãos como aplicação. Tem gente que acha que só pode ser generoso e que só pode exercer mordomia se Deus tiver lhe dado muito. Então tem muito pobre que fica com a mão estendida, no sentido pobre mesmo, de todos os sentidos, que fica com a mão estendida, achando que as pessoas são obrigadas a ajudá-los, mas eles mesmos não são misericordiosos com os outros. Pobres de coração duro. Existe muito. Que são cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência na sua miséria. E o Senhor não quer isso, irmãos. O Senhor não deseja isso. Nós temos aqui um exemplo de uma igreja formada por irmãos necessitados, pobres, que são generosos. Porque generosidade não é exclusividade para quem possui posse. Mordomia não é algo que só quem possui deveria exercer. Todos nós na família da fé deveríamos exercer mordomia. Porque certamente o Senhor confiou algo na sua mão. E o que você tem feito com isso que Ele lhe confiou? Porque pode ser, sim, que muitas pessoas estejam numa condição difícil financeiramente, por exemplo. Eu não quero focar só no dinheiro, mas é o ponto do texto, mas em outras circunstâncias também, porque administram mal os recursos que o Senhor tem dado. Então não é só uma questão de escassez, é uma questão de má administração e de pecado com aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Faz sentido isso para você? Para isso a gente precisa de arrependimento. Nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. No casamento, por exemplo, a gente tem que ver qual dos cônjuges é mais apto para lidar com aquele recurso. Não é só uma questão do homem manda aqui e ponto. Às vezes o homem é gastão. Às vezes o homem quer fazer todas as necessidades da mulher e prejudica a casa. Então assim, e às vezes a mulher não é sábia também no uso do recurso. Então não é só uma questão de necessidade, é uma questão da razão dessa necessidade. Será que é uma má administração? E aqui na família da fé, nós podemos ajudar os nossos irmãos em necessidades, não podemos apenas, mas devemos. Mas nós temos que ajudar com consciência de que nós não estamos prejudicando aquele irmão, ou estamos ajudando ou prejudicando ele. Porque às vezes a gente pode ajudar e a pessoa vai se tornando um preguiçoso, um dependente. E não é esse o objetivo aqui, você pode ter certeza disso. Então a gente tem que ajudar visando aquela pessoa um crescimento. Não citando nomes, teve um irmão que ajudou um irmão necessitado aqui da igreja, pagando a faculdade dele. Isso faz sentido. Porque está ajudando o irmão a crescer, a se desenvolver, a trabalhar e a ganhar um recurso digno por isso. Isso não faz sentido para você?
Então, não é só ajudar, mas é saber como ajudar. Então, assim, é importante que a gente tenha critérios. Por isso que os apóstolos são o critério daquela igreja. Porque geralmente os pastores vão conhecer a necessidade, se não há pecado envolvido ali no coração daquele irmão, para ele estar naquela situação difícil. Não quer dizer que toda ajuda que você vai prestar ao seu irmão precisa passar pela igreja. Mas é sábio que isso aconteça. É um princípio de uma sabedoria. Ajuda você, inclusive, a não desperdiçar os recursos que Deus lhe confiou na sua mordomia para uma outra mordomia que não vai usar bem aquele recurso. Então, olha o verso 3 do capítulo 8. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Irmãos, isso torna tudo mais belo, porque esses irmãos pobres estavam pedindo com insistência. Provavelmente o apóstolo Paulo disse assim: irmão, você não precisa participar. Tem igreja aí, aqui é uma crítica para as igrejas neopentecostais. Os irmãos estão em necessidade e eles vão sugar até o osso o dinheiro da pessoa. Isso é opressão e Deus odeia isso, Deus abomina e Deus vai castigar cada um desses. Falsos mestres, falsos pastores que exploram a igreja financeiramente. Você pode ter certeza que a mão do Senhor vai pesar duro. Provavelmente aqui o apóstolo Paulo disse para os irmãos mais pobres: vocês não precisam participar. E sabe o que eles disseram? Não é questão de precisar, nós queremos participar. É um privilégio para nós. E eles ajudaram além das suas posses. Porque, irmãos, um coração transformado não pode responder de outra forma, senão com generosidade. Entendeu? E aí, no capítulo 9, você avança, no verso 1, você lê assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. E aí ele vai, de fato, glorificar a Deus pelo que está acontecendo ali. E aí eu chamo a atenção para você a partir do verso 7, tá? Cada um, isso é uma aplicação, tá? A aplicação é o próprio texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que é o ofertar? O que é o entregar? O que é o dizimar? O que é o ajudar um irmão em necessidade? É só uma resposta de um coração transformado. Por isso que ele diz: cada um contribua segundo tiver no proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Ou seja, de onde vem todo o nosso recurso? De Deus. É Ele quem dá a semente. E quando nós, por consequência de um coração transformado, ajudamos aqueles que têm necessidades, o Senhor Deus não permite que nada nos falte. O Senhor Deus não vai te tornar rico ao ajudar um irmão necessitado, tá? Não é isso que o texto está dizendo. Mas o Senhor Deus não vai te deixar faltar quando você ajudar um irmão necessitado. Ele não vai te deixar faltar. Ele sempre vai te suprir. Deu para você entender isso? Então, irmãos, voltando para o nosso texto e encerrando, eu termino com o Evangelho no verso 33. O texto vai dizer assim no verso 33. Com grande poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É esse poder aqui que está sendo ministrado aqui, que está sendo admitido aqui. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos. Veja, poder para testemunhar é o cumprimento de Atos 1:8. Davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia o quê? Abundante graça. Eu quero que você perceba 3 coisas aqui nesse texto. Isso vai ser rápido. Primeira expressão, com grande poder. Com grande poder.
é uma referência ao Espírito Santo atuando na igreja. A segunda expressão, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. É uma referência à pregação na igreja. E o terceiro, e em todos eles havia abundante graça. É essa abundante graça no coração deles que fazia com que eles agissem de forma generosa. Que fazia com que eles abrissem mão do que era deles para abençoar os outros. O que isso significa? Que uma igreja que está sendo impactada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, ela vai abundar em graça. E essa graça abundante só vai fazer com que nós sejamos mais generosos e melhores mordomos das coisas que o Senhor nos tem confiado. Perceba a ordem do texto. Primeiro, o Espírito Santo atua com poder. Esse poder aqui não é genérico. Ele se manifesta de forma concreta na proclamação da ressurreição de Cristo, como já havia sido prometido em Atos 1:8. Segundo, a palavra é proclamada. Não qualquer palavra, mas ele inclusive nos dá o conteúdo. A ressurreição de Jesus, que é o centro do Evangelho. Então, por isso que esse ponto é o Evangelho. Porque o que os apóstolos estavam pregando na igreja era o Evangelho, a ressurreição de Jesus. E é isso que vemos desde Atos 2 até aqui. A igreja vive ao redor da palavra. E a ressurreição, portanto, não é apenas o conteúdo da pregação, mas é a prova viva, cabal, de que Jesus venceu o pecado, inclusive o pecado do egoísmo. Então, e o terceiro, por essa atuação do Espírito, essa mensagem proclamada, a graça é derramada sobre todos. E é exatamente dessa graça que flui tudo que vemos nos versos seguintes. A generosidade, portanto, irmãos, ela não nasce do esforço humano. A generosidade ela é obra da graça, de um coração que foi transformado pelo Espírito e pela palavra. A graça, ela também não surge do nada. Ela é comunicada por meio da palavra. A pregação é um meio de graça. E a palavra, ela é anunciada com ousadia mediante o poder do Espírito Santo. Então, no poder do Espírito Santo, pregamos a palavra que abunda o nosso coração de graça e que nos torna evidentemente generosos no mundo. E esse é o fluxo do texto. Por isso, nós precisamos ajustar a nossa percepção desse texto. E aí, lembra que eu disse que as pessoas interpretam errado esse texto? E agora eu chamo a sua atenção para que você alinhe a sua percepção sobre esse texto. O grande milagre desse texto não é as pessoas abrirem mão das suas propriedades e distribuírem aos outros conforme a necessidade. Esse não é o grande milagre desse texto. O grande milagre desse texto é o que Cristo fez no nosso coração, por meio do Espírito Santo e da palavra. Esse é o grande milagre desse texto. É que o Espírito e a palavra nos transforma de pessoas orgulhosas, avarentas, em pessoas generosas e bons mordomos da graça de Deus. É o Espírito que transformou pessoas naturalmente egoístas em uma comunidade marcada por amor sacrificial. Ele pegou uma multidão de pessoas egoístas e fez dela um só coração e uma alma. Aqui é que está o milagre. O milagre não é alguém vender uma propriedade e dar esse valor para alguém. O milagre é Deus pegar pessoas tão pecadoras, egoístas, avarentas como nós, reunir no mesmo lugar e fazer com que nós tenhamos os nossos corações transformados e tenhamos uma verdadeira unidade, um só coração e uma só alma. Como dito no início, a oferta ali é apenas uma evidência visível de um milagre muito mais profundo, invisível, o milagre da graça operando no interior do coração do homem. Esse é o milagre. E esse é o ponto, irmãos. A generosidade cristã, ela não nasce da pressão externa. Ela nasce de um coração rendido a Cristo. Essa é a grande verdade. Então, o que sustenta esse episódio aqui de Atos 4, não é ideologia, não é sistema político, econômico, é a graça de Deus operando no coração do seu povo. É a graça de Deus. Então, e quando essa graça de Deus governa o coração do seu povo, o dinheiro, que para muitos é o ídolo, perde o seu trono. Quando a graça de Deus atua no nosso coração, o dinheiro perde o seu trono. E quando o dinheiro perde o seu trono, as pessoas passam a ocupar
o lugar que sempre deveriam ter ocupado. Então nós deixamos de amar as coisas e passamos a amar as pessoas, e deixamos de amar as coisas e passamos a usar as coisas. As coisas vão para o lugar certo, para onde elas deveriam estar. Então, eu queria deixar para você algumas aplicações agora desse texto, para que você leve consigo e que isso lhe sirva de bênção, tá bom? Em primeiro lugar, examine se há verdadeira unidade espiritual na sua vida. Se você tem preservado verdadeiramente aquilo que nós chamamos de unidade espiritual. Nossa união, irmãos, aqui como igreja, ela é uma união de coração e de alma? Ou ela apenas é uma convivência externa? Será que entre nós aqui há divisões silenciosas, preferências pessoais, ou até mesmo isolamento dentro da igreja? Isso não tem nada a ver com unidade. Estamos vivendo como um corpo ou apenas frequentando o mesmo ambiente? Você tem vivido a unidade que o Espírito Santo tem promovido na sua igreja? Você não tem desculpa para dizer que essa igreja não tem unidade, porque você descobriu no texto de hoje que ela tem unidade. É o Espírito Santo que promove. Agora talvez você dê desculpas para viver essa unidade, para preservar essa unidade. E daqui a pouco nós leremos o pacto. Portanto, uma segunda aplicação é: preserve a unidade que o Espírito Santo já concedeu à igreja. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí você deve se perguntar: eu estou contribuindo para a unidade dessa igreja ou alimentando divisões? Eu tenho tratado conflitos de forma bíblica ou evitado os meus irmãos de forma pecaminosa? Você tem vivido Mateus 18 com seus irmãos? Porque caso não, você está ferindo a unidade dessa igreja. Submeto as minhas preferências ao bem do corpo? Isso é importante. Em terceiro lugar, reavalie a sua relação com os seus bens, com o que você possui, com as suas posses. Você se vê como dono das coisas que você tem? Ou você se vê como mordomo das coisas que Deus te confiou? Há uma grande diferença. Você pode estar achando que você é o dono, enquanto que Deus é o dono, e você foi apenas chamado para administrar. Uma pergunta que pode lhe ajudar com isso é: meus recursos servem apenas para mim? Ou meus recursos também servem ao povo de Deus? Também abençoo as pessoas que Deus me congregou a elas? Há apego, acúmulo ou indiferença diante da necessidade dos meus irmãos? Isso pode ser revelador. Em quarto lugar, pratique generosidade concreta. Minha generosidade, ela é prática ou ela quer me promover? Porque tem gente que é generoso para se promover. Você ajuda para ser visto ou você ajuda as pessoas para que a glória de Cristo seja vista por meio da sua vida? Uma pergunta que é importante é a seguinte: será que você está atento às necessidades dos irmãos da sua igreja, daqui da nossa igreja? Será que você sabe o que os nossos irmãos têm passado em termos de necessidade? Você sabe o que acontece na vida da pessoa que está no seu banco ao lado, do seu lado? Então, viva a generosidade de forma eclesiológica. Essa é uma aplicação também. Viva de forma eclesiológica essa realidade. Irmãos, depois da queda, o nosso coração ele é
egoísta, apegado aos bens, autossuficiente e ainda por cima indiferente à necessidade dos outros. Então, se você sabe que o seu coração tem essa inclinação, a palavra de Deus vem para corrigir isso e pedir que você se atente para as coisas de Deus. Vivemos em uma cultura que diz assim: o dinheiro é seu, você faz o que quiser, cada um por si, e o sinônimo de sucesso é acumular. Será que você não está envolto nessa cultura? E por conta desse amor ao dinheiro, as pessoas têm vivido tipos de relações utilitárias, segregação por poder aquisitivo, pessoas sendo tratadas como descartáveis, inclusive dentro da igreja. Mas há um outro extremo, uma procura por soluções externas que não vêm de Deus, redistribuição de renda sem transformação, ações sociais sem mudança no coração. Isso não vai resolver. E aí você pode achar que a resposta para esse sermão seja o moralismo ou o ativismo. Como assim? Talvez você diga: depois de tudo que eu ouvi, agora eu preciso ser mais generoso. Agora eu vou ajudar mais as pessoas. Agora eu vou me esforçar mais para saber a necessidade dos meus irmãos. Isso, por vezes, só vai gerar uma generosidade por culpa, um ativismo social vazio, uma aparência de altruísmo sem transformação real. Sabe qual é a resposta bíblica? É que se Deus transformar o teu coração, você inevitavelmente vai ser generoso. Então, a nossa falta de generosidade não é resolvida com amanhã eu vou ajudar o irmão e pronto. Você vai estar se iludindo de que você é generoso. E tem muita gente que se acha generoso assim. A grande questão é: o seu coração é generoso? É transformado pela graça? Vive uma unidade real? Tem generosidade voluntária? O dinheiro assume o trono ou não do seu coração? As pessoas estão no lugar certo no seu coração? A cultura vai dizer para você: retenha. O evangelho vai dizer: entregue. A cultura vai dizer: proteja o que é seu. O evangelho vai dizer: você pertence a Cristo e tudo o que você tem também é dele. Então, essa é a doutrina da mordomia. Por isso a vida cristã ela não é uma pobreza forçada e nem ela é uma idolatria da riqueza, como muitos pensam. Mas é Cristo no centro como o Senhor de tudo. E o meu dinheiro também está submetido a Ele, a esse Senhor. Sabe? Essa é a grande verdade, irmãos. Essa é a grande verdade que precisamos nos voltar. Tá? De fato, responda a seguinte pergunta: Quem é a fonte de toda unidade? A quem nós estamos ligados como corpo? Quem é o cabeça do corpo? A fonte de toda unidade é Cristo. Não é a afinidade humana, não é o esforço coletivo, não é a cultura comum, é Cristo. É nele que corações distintos se tornam um só coração. É nele que almas distintas passam a perseguir o mesmo propósito. A nossa unidade deve estar em Cristo. Quem é o maior mordomo de todos? Quem é, irmãos? É Cristo. Aquele que, sendo dono de todo o universo, se esvaziou da sua glória. Nós apenas administramos o que recebemos de Cristo, o mordomo perfeito. Aquele que recebeu tudo do Pai e não reteve nada para si, mas administrou tudo para a glória de Deus, para o bem do seu povo. Aquele que não desperdiçou nada, não negligenciou nada e não falhou em nada. E quem é a pessoa mais generosa que você conhece? É Cristo. Cristo é o mais generoso. Toda a generosidade da igreja é só um reflexo pequeno da generosidade de Deus, que nos entregou o seu Filho. Então a igreja vive assim, nessa generosidade, nessa mordomia e nessa unidade, antes de tudo, porque foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. Então, se a sua pergunta é se uma igreja pode viver isso que está aqui em Atos 4,
A resposta é sim, se você foi alcançado por Cristo. Então, 3 coisas para nós perseguirmos. Primeira coisa, unidade. Você deve ser alguém que preserva a unidade da igreja. A outra coisa, mordomia. Você deve administrar as coisas de Deus para o bem do outro e para a glória de Deus. E a terceira coisa, e a principal, é o evangelho. Não adianta nada você promover unidade sem evangelho, preservar a unidade sem evangelho, e nem exercer mordomia sem evangelho. Tudo isso vai ser infrutífero, vai ser vazio. Tá bom? Então que o Senhor Deus aplique essa palavra ao nosso coração e nos torne mais parecido com essa descrição aqui bíblica da igreja, para a glória dele. Porque a coisa mais importante de se saber nessa noite é que o Deus de toda a glória foi generoso conosco. Nós não poderemos pagar pela dívida do nosso pecado, mas Ele nos entregou tudo. Ele nos entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele entregou tudo para salvar pecadores como nós. E por isso Ele é digno de toda a glória.